Olá meus amigos, eu sou Antônio Carlos Zeferino, técnico em segurança pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ. E hoje trago para você os principais tópicos do tema proteção contra incêndio. Tema bastante cobrado em provas de concursos e de grande importância o seu aprendizado para profissional da área de segurança do trabalho. Vamos lá. O empregador deve providenciar aos trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Portanto, estas informações o empregador deve providenciar, deve fornecer aos trabalhadores. Como também o empregador deve tecer informações sobre procedimentos para a evacuação dos locais de trabalho com segurança. Informações sobre como evacuar com segurança. Como também o empregador deve informar sobre os dispositivos de alarme existentes. Outra informação que o empregador deve fornecer. Quem vem a ser o profissional habilitado? Qual a carga horária para o profissional habilitado para combate e abandono de incêndio? Para combate e abandono de incêndio, o profissional habilitado para o risco baixo, a carga mínima será de 200 horas. Para combate e abandono, carga mínima para 200 horas. O risco sendo médio, a carga mínima de treinamento será de 300 horas para combate e abandono. E risco alto, 400 horas o período mínimo de treinamento para o risco alto do profissional habilitado para combate e abandono. Dos procedimentos contra incêndio. Primeiro, alerta. Qualquer pessoa pode fazer esse alerta. Então, o primeiro procedimento para se fazer, no caso do sinistro, do incêndio, é o alerta, e este alerta pode ser feito por qualquer pessoa. Segundo, a análise da situação. Terceiro, o apoio externo, como por exemplo, acionar o bombeiro no 193. Quarto, primeiros socorros, se for possível, ao que tiver alcance. Segundo, se possível, eliminar os riscos, desligar uma fonte que alimenta o incêndio, por exemplo, elétrica, se for possível também, sem colocar em risco. Sexto, abandono da área. Sexto, após fazer esse procedimento, faz o abandono da área. O sétimo, o isolamento da área. Oitavo, o confinamento da área. Evitar que outras pessoas adentrem nesse local. E o último passo, se for possível, é o combate em si do incêndio. A largura mínima das aberturas de saídas deve ser de no mínimo 1,20 m. Portanto, 1,20 m é a largura mínima das aberturas de saída. As saídas devem ser dispostas de tal forma que entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha que percorrer uma distância maior de 15 metros para riscos grandes e de 30 metros para os riscos médio e pequeno. Portanto, não pode percorrer uma distância maior do que essa. De 15 metros para o risco grande e de 30 metros para o risco médio e pequeno. Bastante cobrado esses itens. Da carga horária para o profissional de primeiros socorros. Risco baixo, 60 horas. Risco médio, 120 horas. E o risco alto, 140 horas. Isso para a carga horária para o profissional, para o treinamento de primeiros socorros. Risco baixo, 60, médio, 120 e alto, 140. O instrutor de incêndio para formação, prevenção e abandono, a carga horária mínima será risco baixo e médio 60 horas.
risco alto, 100 horas. E a carga de ensino, 40 horas. Portanto, o instrutor de incêndio para a formação tanto de prevenção como de combate e abandono, risco baixo e médio, 60 horas, risco alto, 100 horas e a carga de ensino, 40 horas. O instrutor de primeiros socorros, de técnicas de emergência para risco baixo, médio e alto, 100 horas de treinamento e 40 de ensino. Portanto, o instrutor de primeiros socorros, técnicas de emergência para risco baixo, médio e alto, 100 horas. Para os 3 riscos, no caso desse instrutor de primeiros socorros, a carga será de 100 horas. A carga de treinamento e o ensino, a carga de 40 horas. Do abandono e da prioridade. Quando se for abandonar a área, a prioridade, primeiro, é os locais sinistrados. Segundo, pavimentos superiores. Essa é a ordem de abandono. Primeiro, locais sinistrados. Segundo, pavimentos superiores. Terceiro, setores próximos. Quarto, setor de maior risco. Portanto, essa ordem. O profissional habilitado para o risco baixo. Prevenção, combate e abandono, 200 horas. Primeiros socorros, 60 horas. Análise de risco, 60 horas. Então, profissional habilitado para risco baixo, prevenção, combate e abandono, 200 horas. Tanto primeiro socorro como análise de risco, 60 horas para cada. Quando mais de 50 trabalhadores, deve haver aprisionamento de água sob pressão. Portanto, quando no ambiente de trabalho, quando no local de trabalho, mais de 50 pessoas trabalhando naquele local, deve existir um aprisionamento de água sob pressão. Dos extintores e das classes de extinção. Preste muito bem atenção agora, que esse é um tema bastante cobrado. O extintor espuma extingue os fogos A e B. O extintor de óxido de carbono, o CO2 extingue B e C e A no início. Grave muito bem. O extintor pó químico seco, o PQS, extingue os fogos de classes B e C. A água pressurizada extingue os fogos de classe A. O balde de areia é variante para os fogos classes B e D. E limalha de ferro é uma variante para os fogos classe D. Do tretaedro do fogo. A reação do fogo. O tretaedro é composto por 4 componentes. 1. O combustível. 2. O comburente. 3. O calor. E o 4. A reação em cadeia. Esse é hoje o conceito tretaedro do fogo, que compõe de combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Bem, esse foi um resumo dos principais tópicos do tema proteção e incêndio, bastante cobrado. Reveja esse vídeo, faça suas anotações, porque vai ser o diferencial nas suas aprovações futuras. Gostou? Dê um joinha no vídeo, compartilhe e comente. Inscreva-se agora no canal para ser avisado dos próximos vídeos, como também visite o site Segurança do Trabalho ACZ, sempre com conteúdo muito objetivo na área da segurança do trabalho. E lembre-se bem, quem se prepara, cria oportunidades. Tchau, tchau.